vida será como uma cidadania, questão de cidadania. Coleta de lixo dentro de casa não é filosofia de vida, Carla, não sei se você concorda comigo, mas é questão de cidadania. Separar As o duas lixo coisas, eu orgânico, diria, né, do lixo que pode ser reciclado, não só pode, como deve ser reciclado. Poxa, isso é questão de cidadania. Como é que você Demais. avalia isso pelos próximos 10 anos, Moacir? Daqui a 10 anos, como é que estará a permacultura dentro das nossas residências? Bem, eu acredito que a partir de pequenas articulações, como está acontecendo aqui no Ceará, a gente pode falar muito aqui da experiência da gente, mas a gente tem visto através de internet grupos trabalhando em Brasília, grupos trabalhando em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Goiás, em todo o Brasil tem gente, a gente pode encontrar agentes, sujeitos da questão da permacultura, né? E eu acredito que aqui no Ceará, a partir dessa jornada, eu acho que o maior saldo, para não usar a palavra lucro, mas acho que o maior saldo que a gente tem é exatamente a aproximação dos diversos grupos que estavam se utilizando, trabalhando com a permacultura, se utilizando desse termo aqui no Ceará. Eu acredito que essa aproximação que gerou a jornada vai gerar muitos bons frutos em breve e de que acredito também que em muito pouco tempo a gente vai conseguir sensibilizar mais pessoas para esse tema, a gente vai conseguir divulgar mais esse termo. A gente conta também com a mídia, a gente conta com a mídia desperta, tá? Para que ela nos ajude a divulgar mais esse termo e dar ciência ao povo da existência disso. Ok. Queremos saber qual é a tua opinião sobre isso, o que é que você acha sobre a permacultura. Se você pratica alguma cultura de permanência dentro da tua casa, como coleta seletiva, como abrir janelas para evitar a luz, manda um e-mail para a gente, dahora@redeunião.com.br. Vamos fazer um rápido intervalo. Fica aí, já voltamos. Olá, voltamos com o Da Hora. Você sabe o que é permacultura? Hoje estamos discutindo esse assunto e para nos explicar o que é permacultura, eu recebo hoje Moacir Júnior, vice-presidente da Maloca Sustentável, e Carla Weine, representante do Instituto Nordeste Cidadania. Carla, vamos explicar melhor essa questão da permacultura, que ela surgiu dentro da agricultura. Então hoje ela se expandiu e veio para outros segmentos. Explica essa questão da permacultura saindo da agricultura para outras áreas de atuação do ser humano. Então, tudo começou com um pensamento do David Holmgren, né, que ele queria saber como é que a gente pode conciliar a produção com a moradia de uma forma sustentável. Ele foi fazer uma pesquisa orientado pelo Bill Mollison, né, e eles começaram a pensar nesse sentido de uma agricultura ou de uma produção, né, numa propriedade rural voltada para isso. Então, no início, cultura tinha esse sentido de cultivo mesmo, né? Como é que eu posso cultivar? E aí, nesse sentido de fechar os ciclos, como é que o resíduo de uma cultura vai alimentar a outra, né? Rotação das culturas de milho, de feijão, enfim. Aqui é milho e feijão, lá deviam ser de acordo com produtos. cada Isso, localidade, de acordo com cada localidade. com a vocação natural, óbvio. Exatamente. E aos pouquinhos eles foram percebendo que esses mesmos princípios que eles pensaram para produção, para o cultivo, podiam ser aplicados em outros campos humanos, né? Então, como é que isso poderia ser aplicado na convivência humana? Então, eles começaram a criar assentamentos, as ecovilas, né? E como é que esses princípios poderiam ser levados para essa convivência, para a mediação de conflitos? Como é que isso pode ser levado para a educação? Então, hoje, existe um símbolo, um diagrama, que é a flor da permacultura, que afirma que a permacultura ela tem atualmente 7 campos de aplicação, né? Na economia, está voltado para as trocas, para o consumo responsável. Na educação, a pedagogia que também contempla o cuidado com a terra, o cuidado com o ser humano, né? Então, São 7 áreas de atuação. Economia, educação. Você sabe de cabeça os outros? A construção, né? Ambientes Sim. construídos, e daí tem a bioconstrução, a convivência comunitária, e aí entra a mediação de conflitos, a construção de ecovilas, a economia já falei. Ok, isso tudo para melhorar, é como a gente tratou no bloco anterior, a questão de cidadania.
né? Tudo isso para melhorar a convivência do ser humano com o mundo. Exatamente. Né? Isso é uma questão de cidadania. Se você não quiser levar pelo lado da filosofia, vale pela cidadania. Não é isso? Isso. Ok. Carla, me diz uma coisa, com relação se a gente voltando para a área da agricultura, né, qual é a infraestrutura mínima para eu ter essa questão da permacultura no campo? Como você falou do milho, do feijão, qual é a infraestrutura mínima para eu ter isso? Bom, eu acho que a permacultura ela pode ser aplicada em qualquer condição, né? A base da permacultura, uma das bases da permacultura é exatamente utilizar o que existe disponível. Então, se você tem disponível somente um quintal, 3 metros por 5, com um chão de cimento, você vai pensar em soluções para aquilo, vai pensar em jarros, vai pensar em plantas menores. Se você tem uma área maior, de 1 hectare, você vai pensar o que cabe naquela área com aqueles recursos, né? Sempre no sentido de melhorar o solo, cuidar do solo e canalizar a água para aquele espaço. Então, é possível aplicar em qualquer dimensão, né? Utilizando os recursos disponíveis e aumentando o que existe de recurso disponível a partir da própria prática, do próprio cultivo. Você falou aí de água, de solo, também a pecuária. Existe linha de crédito para isso? Caso, vamos supor que se o trabalhador do campo ele esteja saindo de uma dificuldade financeira e ele quer recomeçar dentro desse conceito que você fala, dentro da permacultura, existe linha de crédito voltada para a permacultura? Eu não tenho conhecimento de uma linha de crédito específica para a permacultura, né? Cada vez mais... Que não deixa de ser uma linha de crédito para a agricultura familiar. Claro, isso sim, com certeza. E o que existe, eu acredito, é um movimento de que todos os financiamentos eles estão se abrindo muito mais nessa direção da consciência ambiental, da sustentabilidade. E alguns projetos, programas já abrem nos seus editais algumas linhas voltadas para isso, né? Mas com esse termo, a permacultura, eu acredito que ainda não, mas que cabe dentro desses outros, né? E acho que é uma tendência cada vez maior de que os financiamentos estimulem ações que vão nessa direção, que vão na direção da sustentabilidade, que vão na direção que a permacultura aponta. Tá, muito bom, muito bom. Moacir, com relação a essa agricultura familiar que a gente falou, que não deixa de ser agricultura familiar, e isso é bom, é positivo, pelo menos no meu ponto de vista, mas além dessa agricultura de subsistência, digamos assim, dentro dos conceitos da permacultura, dá para crescer? Dá para utilizar os conceitos da permacultura e, ao mesmo tempo, utilizar os conceitos também da economia, da gestão e crescer economicamente? Olha, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, dá para aplicar esses conceitos e crescer economicamente. O que às vezes não se nota hoje em dia, depois da revolução vegetal e tal, do aparecimento do NPK, dos agrotóxicos e dos transgênicos, é que hoje em dia, industrialmente, você acabou de falar de pecuária, né? O grande problema de tudo isso é que, quando se fala de indústria, eles sempre pensam em monocultura. É a monocultura do gado, é a monocultura do trigo, da soja transgênica. Nada funciona sozinho. Se eu planto somente soja num ambiente de 700 hectares, certamente essa soja vai ser infestada de pragas. Certamente. Porque se aqueles mesmos 700 hectares tivesse a soja plantada ao lado do milho, que plantada ao lado do feijão, o feijão solta nitrogênio no solo, a soja precisa de nitrogênio, a soja já solta fósforo no solo, que o feijão precisa. Essas plantas estão existindo em consórcio, que a gente chama, uma está ajudando a outra. Elas coexistem? Coexistem em perfeita harmonia. Inclusive as pragas que atacariam a soja se dividiriam um pouco no milho, um pouco no feijão, e não seria um desastre no plantio da soja. Então, justamente por a indústria trabalhar dessa forma, ela acaba gerando espaço para que pragas venham, e aí você precisa usar agrotóxicos, ou então um tipo de soja transgênica para evitar aquele tipo de besouro. E tudo isso a gente sabe que existem brigas entre pesquisadores que dizem que esse tipo de soja pode causar câncer, outros dizem que não.
Na verdade, o que a gente tem é uma incerteza sobre isso aí. O que isso aí pode gerar é uma incerteza. A monocultura da pecuária acaba gerando, é uma das coisas que deixa o Brasil em número 1 de emissão de CO2 na atmosfera, de devastação de florestas aqui no nosso país. Tudo por conta de um consumo também exacerbado de carne e por aí vai. Ok. Você falou aí da tua experiência pessoal, tanto no teu negócio quanto como permacultor, né, do teu quintal, das telhas que você mudou para poder economizar energia e as dicas que você dá para quem está em casa, que mora em apartamento, para quem não tem quintal. Dê algumas dicas aí. Bem, a primeira dica que eu dou é que se faça a utilização da internet. Através desse meio grandioso que é a internet, né, você pode obter bastante informação sobre permacultura. Inclusive, esse grupo de amigos que criou a Maloca Sustentável, da qual faço parte, um dos nossos objetivos principais é transformar a permacultura em algo social, é poder sociabilizar essas informações. Porque há pouco, Rodrigo, tu falaste também da questão da mídia e tal, e eu não toquei no assunto para não te interromper, mas eu acho que a mídia, a sociedade de consumo, ela pode até acabar também, como fez com o movimento hippie, como fez com o movimento punk, que conseguiu pegar esses movimentos, esses jovens, e colocar numa vitrine e transformar aquilo ali em produto de consumo. A gente teme que isso aconteça com a permacultura também. Hoje em dia, se fazer um curso de permacultura, nos grandes centros, nos grandes institutos de permacultura que a gente encontra no Brasil, são cursos caríssimos, sabe? Isso acaba distanciando o grande público e o público mais pobre da permacultura. Então, uma das intenções nossas é incentivar, como você está falando, distribuir essa informação, né? Democratizar essa informação. Ou seja, a internet então, a primeira coisa que eu digo é a internet. Esse veículo é maravilhoso e através do simples link, da simples palavra permacultura... Você acha uma porção de informações. Isso, e aí o que você realmente me perguntou é que as pessoas podem reestruturar a questão energética da sua casa, a questão do gasto de água, a questão de como ela pode gerar, isso nos pequenos apartamentos mesmo, sabe? De como ela pode gerar composto através do que se chama de lixo, né? Essa palavra lixo existe há pouco mais de um século, né? Na verdade, o lixo começou a existir a partir da Revolução Industrial e essa palavra veio à tona mesmo agora no século XX, a partir de 1900 e pouco, que se passou a ter uma preocupação com o que se faz com esse resíduo, né? E eu acho que o grande lance é a internet. Ok, muito bom. Nosso tempo está acabando, eu vou deixar com você aí para as suas considerações finais, Carla. O que é que você tem a dizer aí para a gente? Faça uso do seu tempo. Então, eu concordo com o que o Moacir falou, nesse sentido de buscar mais informações, porque as soluções elas são bem próprias de cada realidade, né? Não dá para a gente dizer o que fazer, a pessoa tem que descobrir o que ela pode fazer a partir dos princípios da permacultura, e isso é muito interessante. Para finalizar, eu não posso deixar de mencionar os parceiros, né, da nossa jornada de permacultura. Eu até trouxe uma pesca para não esquecer ninguém. Então, eu queria falar da Rede Permanece, que é a rede de permacultura do Ceará, que puxou esse movimento junto com o NEPSA, que é o Núcleo de Práticas de Permacultura no Semiárido. Estudos e práticas de permacultura do Semiárido, da Universidade Estadual do Ceará. O Instituto de Permacultura do Ceará, que foi criado esse ano também, o Instituto Nordeste Cidadania, a ONG Cura do Planeta, a Maloca Sustentável, o Instituto Carnaúba, o Grupo de Consumidores Responsáveis do Benfica e o Instituto Terra Azul. E nossos parceiros estão apoiando também o SENAC, o CNPq e o patrocínio do Banco do Nordeste, né? Então, toda uma grande articulação que eu acho que tem fortalecido, está sendo fortalecida também por essa jornada e essa grande articulação que está acontecendo, né, da permacultura no Ceará. Acho que esse ano a gente pode considerar que tem sido um marco, né? Já é o terceiro curso de permacultura, o terceiro PDC que está acontecendo só esse ano aqui no Ceará, esse curso de educação e essa jornada, né, que tem sido um movimento ampliado. Eu acho que está sendo um ano muito bom para a permacultura no Ceará. Ok, esse ano de 2010. muito bom.
E é isso, chegamos ao fim de mais um programa da Hora. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, Moacir Júnior, vice-presidente da Maloca Sustentável, Carla Wayne, representante do Instituto Nordeste Cidadania, e principalmente a você, telespectador, pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique com Deus e até a próxima. Boa noite.